Olá amigos, boa noite, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Estamos no 11º encontro Estudo de Si. Foram lançados 13 textos, então nós teremos hoje e mais 2 desta linha de estudo, a não ser que, entretanto, eu consiga terminar alguns dos textos que estou fazendo, são 2 ou 3, mas haja inspiração e ultimamente confesso que não tem sido fácil estar a mexer nestas coisas, porque a gente, para entender o que é que estes caras estão fazendo e pensando e planejando, nós temos que entrar dentro da energia dos caras, né? E confesso que assim, às vezes não é fácil não. E então eu tenho esses textos muito inspiracionais que têm a ver com a abundância e tudo isso que nós temos vindo a falar, e com consciência, né? Então, a não ser que eu termine algum desses textos, antes de chegarmos no 13º encontro Estudo de Si, iremos fazer uma pausa, né? Daqui a 3 semanas, mas espero que ter inspiração para isso, para poder criar novos textos que estão sendo feitos. Eu vou-vos mostrar. Não vou mostrar porque isto vai ser publicado no YouTube e não estamos aqui em grupo fechado. Bom, então hoje nós temos como tema as 2 falácias base dos 4 cenários de ataque à humanidade. E eu vou desligar o som. Para quem, talvez, com certeza já tem pessoas aqui que já conhecem este diagrama, e ele é resultado de estudo, né? A gente vai estudando, nós vamos anotando coisas e vamos juntando peças, e chega uma hora que as peças começam-se a ligar umas com as outras, e o que procuro fazer é simplificar essas ideias de forma que ideias mais complexas, que explicando em texto, não sejam tão fáceis de entender para algumas pessoas. Aí eu procuro simplificar, né? Fica mais atrativo à vista, porque a vista também come, né? E a gente consegue ler, sem ser em texto, consegue ler ideias mais complexas. Só este diagrama que está aqui dá para fazer, acho, um livro. Acho não, talvez até vários livros, né? Só este diagrama que está aqui. Eu coloquei ele dentro do Estudo de Si, porque nós, para conseguirmos compreender a realidade de o que somos e a realidade de onde estamos, precisamos entender profundamente a ilusão. Eu lembrei-me aqui, eu espero que o som esteja legal. Então, nós, para conseguirmos entender a realidade, precisamos entender profundamente a ilusão. E uma coisa que temos vindo a entender, a compreender ao longo deste estudo todo, chegando hoje no 11º estudo do Estudo de Si, nós já entendemos que todo o sistema ele está baseado essencialmente em 2 grandes mentiras, que são as 2 falácias base. É que não há o suficiente para todos e existe excesso populacional. Este não há o suficiente para todos, esta mentira, leva-nos ao entendimento de que existe a abundância. Nós vivemos numa realidade de abundância. Ainda não está aqui mencionado abundância, porque na altura que eu fiz este diagrama ainda não estava com essa percepção consciente em mim. Já sabia, né, que existe sim o suficiente para todos. Isso era uma coisa que já observo há anos, isso aí. Só que não sei porque ainda não tinha reduzido essa percepção a uma palavra, né, que é a abundância. Então, as 2 falácias base é que nós vivemos numa realidade de carência e de crises, quando é mentira, né? Nós vivemos numa realidade de abundância. E também já entendemos que não existe um excesso populacional. Existe, quanto muito, e sim existe, um excesso de concentração populacional. Porque se nós espalharmos as pessoas pelo planeta,
vai haver assim muito espaço para toda a gente. Quem viaja vê que a maior parte da Terra está vazia. E nós já fizemos contas aqui, algumas contas brutas, mas que nos revelam a dimensão da coisa. E quando nós olhamos para famílias de 4, 5, 6 pessoas, e que podem ser até de mais, de 7, 8, depende da vontade, né? Hoje em dia é que existe toda uma história de não ter filhos, né? Porque isso aí não está correto. Alguns de nós estamos a fazer parte desse papel. Eu, por exemplo, eu só tenho uma filha, né? Então, eu não fui por um caminho consciente que me levasse a concretizar algo essencial que resulta para manter a espécie, que é um casal ter 2, 3 filhos. Porque 2 pessoas precisam gerar 2 ou 3 pessoas. Se cada 2 pessoas, um casal, gerar 2 filhos, a humanidade está sempre com a mesma quantidade de pessoas, certo? Porque vão morrendo 2, nascem 2, morrem 2, nascem 2 e mais ou menos aquilo oscila o número sempre na mesma coisa. Se 2 pessoas gerarem um filho, então está diminuindo, não é? De 2 sai 1. Agora, se de 2 sair 3, aí já começa a aumentar. E já estamos a garantir, né, que exista, que se mantenha viva a espécie. Obviamente que, para garantir que a humanidade sobreviva, em termos de, por exemplo, em Portugal, está passando uma crise demográfica gigantesca, né? Que não vou entrar agora aqui em detalhes, devido a isso, né? Devido essencialmente a isso. Então, quando nós começamos a olhar para essa falácia em que se baseia a Agenda 2030 e as narrativas com que esse pessoal psicopata bilionário justifica as suas agendas, nós começamos a descobrir que existe espaço que sobra para toda a gente. E ainda por cima, num lugar de abundância. Então começamos a entender profundamente as mentiras de percepção que nos têm sido induzidas desde que nós nascemos. Assim que a gente começou a abrir o olho, começou a entender alguma coisa, já estava sendo contada mentiras para nós. Para que nós pudéssemos ser bons produtores e consumidores dos bens e serviços das corporações. Né? Então, para conseguirem mostrar, manipular a percepção das pessoas e mostrar a elas uma realidade que não existe, essa realidade de escassez e carência e uma realidade de excesso populacional, essencialmente foram criados 4 cenários de ataque à população. De pandemia, digitalização da economia, segurança cibernética e guerras climáticas. Como assim? Cada uma destes cenários, a narrativa explica que eles surgem porque não houve cuidados anteriores. Por exemplo, uma pandemia surge porque as pessoas estão todas muito juntas. Não pode estar muita gente junta porque existe muita gente no planeta. Então é preciso o quê? Reduzir as pessoas, a quantidade de pessoas, afastá-las umas das outras. As pessoas não podem estar tão juntas umas das outras. É preciso, então, reduzir. A justificação da pandemia é porque não há cuidados anteriores. A digitalização da economia são relações humanas. Não é? E, mais uma vez, eles justificam a digitalização da economia essencialmente para acabar com a corrupção. O que é assim das coisas assim mais absurdas. Poderiam ter encontrado umas narrativas até melhores. Não é? E eles também as utilizam. Mas o carro-chefe que eu tenho visto, pelo menos aqui no Brasil e em outras coisas, é a corrupção. Não é? Então, se eles acabarem com o dinheiro físico, notas e moedas, simplesmente a pessoa vai ficar completamente subjugada ao sistema, né? Só vai acessar a dinheiro se tiver completamente alinhadinha com as exigências do sistema. Como nós já vimos dentro daquele esquema de classificação de cidadão bronze, prata e ouro, é uma confiabilidade, é assim que eles chamam. As pessoas começam a ganhar graus de confiabilidade.
o Estado começa a confiar em você. E quanto mais a pessoa é confiável perante o Estado, mais acesso ela vai ter às coisas. Então, por exemplo, na digitalização da economia, se a pessoa não for nada confiável, ela não tem acesso ao dinheiro. Mas se ela for bastante confiável, ela vai ter sistemas de crédito com tetos muito altos. Se ela for assim mais ou menos confiável, os tetos de empréstimos e de movimentação, liberdade de movimento, acesso a produtos e serviços, será mais limitado do que aquele que tem já. E como é que isto é tudo justificado? É justificado pela presença do mal. Porque existe um mal, que é a corrupção, que faz... O mal existe e nós estamos vivendo na pobreza, não há dinheiro para a saúde, não há dinheiro para a educação, porque existe mal, existe corrupção. Precisamos digitalizar o dinheiro para acabar com a corrupção, porque não enfia nota na cueca. Quer dizer, é assim é uma metralhadora de biltrices, sabe? De ignorâncias assim a sair, que não dá tempo para quem não analisa estes assuntos com mais detalhe e profundidade para examinar o que é que está sendo dito. Né? Aí fica feito papagaio repetindo. É a mesma coisa com o sistema de dívida. Né? A auditoria da dívida não deve ser feita, dizem eles, por razões que, quando começam a vomitar para fora, é uma coisa que não tem lógica nenhuma. Aliás, como eu já mostrei, explica. A justificação que eles dão para não fazer a auditoria da dívida explica a grande mentira em que nós estamos vivendo. Eu já mostrei isso. Né? Ou seja, eles próprios criam a própria armadilha com as palavras que dizem. Né? Ora, por que é que existe então tanto mal, tanta corrupção no meio da população? Porque não há o suficiente para todos. Então as pessoas, como não há o suficiente para todos, precisam competir, entrar em conflitos umas com as outras. É aquela selva, ganha o mais forte. E aí muitos perdem os escrúpulos e agem com mal, com corrupção. Então é melhor digitalizar o dinheiro para acabar com a corrupção. Isto não tem lógica nenhuma, né? Nós sabemos. Mas é a narrativa que eles estão usando. Então reparem que os 4 cenários de ataque à população vão justificar a existência, uma percepção de realidade que não existe. De carência, de escassez, de excesso populacional. Segurança cibernética. O princípio é exatamente o mesmo da digitalização da economia. Né? Porque a digitalização ela acontece em termos de relações humanas. Né? Nós já vimos que economia, sistema financeiro, essencialmente são relações humanas. Eu estou com sede, a pessoa tem água e eu entro ali e converso com ela, boa tarde, eu quero uma água. Nós estamos nos relacionando. Não é? Ela abriu a porta, ela está à espera de pessoas que se relacionem com ela daquele jeito. Não é? E então nós chegamos ali, relacionamos com ela. Boa tarde, eu quero uma água, por favor. Sim, senhor, R$1, R$2. E a gente paga e sai com a água e pronto. Existe uma relação. Todas as relações são essencialmente financeiras. Só que a segurança cibernética já vai para outro patamar. Já transcende as relações humanas, né? As relações financeiras. Porque eles querem transformar a maior parte das relações humanas em relações financeiras, né? Que é para ficar controlando o máximo possível. A segurança cibernética ela surge dentro da mesma justificação da existência da digitalização da economia, que é o mal. Né? Tem que existir o mal, tem que existir um sentimento de insegurança, tem que existir altos índices de criminalidade, muito consumo de droga porque a droga, ela pesada, ela acaba por chamar a criminalidade. A criminalidade surge o sentimento de insegurança e medo das pessoas que estão prontas para ceder, abrir mão de direitos e liberdades que têm, constitucionais e naturais, em troca de uma suposta segurança. Então, mais uma vez, por que é que existe então essa criminalidade, todo esse movimento do mal? Porque não há o suficiente para todos. Então, começam pessoas simplesmente a querer ganhar muito dinheiro, cobiçando o pouco que há, na ideia deles, né, com vias que supostamente dão dinheiro muito rápido, mas que não são assim tão seguras, né? Então existe segurança cibernética baseada nisso. E ainda por cima, porque existe um excesso populacional, ou melhor, existe um excesso de concentração populacional que proporciona uma maior movimentação e mais complexa dessa criminalidade no meio do trabalhador, nesse movimento diário da cidade. Então surge a necessidade da segurança cibernética. E as guerras climáticas
mais uma vez, existe gente mais no planeta. E aí, tudo essas justificações dos caras vão parar na mesma coisa, sustentabilidade, essa palavra. Que nós vimos no vídeo que fizemos sobre a Agenda de 2021, quando lemos várias coisas da Agenda de 2021, vimos que sustentabilidade passou a ser sinónimo de redução populacional. Tudo isto que está aqui está associado à sustentabilidade. Talvez não a pandemia, talvez não esteja assim, tão agregada à sustentabilidade, mas as outras estão. Né? A segurança cibernética, também não sei assim em que ponto é que ela poderá estar ligada, né, com a sustentabilidade, mas a digitalização da economia e as guerras climáticas estão muito diretamente ligadas, completamente dependentes dessa percepção de sustentabilidade, né, que significa, em sinónimo, hoje sabemos, da redução populacional. E é isso que eles procuram, esses dois objetivos principais, que são a redução populacional e o controle tecnológico absoluto. A primeira, eles não estão conseguindo muito bem, né? Ou pelo menos não estavam conseguindo fazer uma redução da população. Nós hoje, os que estamos mais antenados a estes níveis, e não estamos com medo de trocar ideias, estamos descobrindo que todos nós, ou a maior parte de nós, estamos sabendo de pessoas que estão morrendo repentinamente, estão ficando doentes, assim, muito rápido, e que não era assim. São muitas pessoas. E tem muita gente que está ficando doente assim muito rápido. Ou não estava doente e de repente já está doente. Ou tinha já algum problema e aquele problema de repente piorou imenso. Né? E a morte sempre existiu, obviamente. Mas o padrão que nós estamos a assistir, isso aí, nós começamos a identificar que alguma coisa está diferente. Né? Então, quer dizer, vamos ver se será que eles estão conseguindo essa redução populacional. Em termos, por exemplo, culturais e nacionais, em Portugal, isso está tendo sucesso. Isso com uma população em específico, né? E estamos vendo isso em outros países da Europa. Existe uma insuficiente taxa demográfica. Ou seja, existe uma insuficiente taxa de natalidade. Não é taxa demográfica, é de natalidade. Não está nascendo gente suficiente para manter aquele país, aquela cultura viva. E, muito possivelmente, em 1, 2, 3 gerações, no máximo, está sujeito a não existir esses países. Portugal está numa situação muito, muito delicada. O mais certo é Portugal, em poucas gerações, não existir. Tudo fruto da agenda que já vem acontecendo com mais intensidade desde os anos 70. Isso é uma das coisas que nós podemos observar todo este movimento em períodos. Né? Podemos ver o período de, 130 anos, por exemplo, olhar o final do século XIX, ali o início do movimento sionista internacional, e entrada ali para a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e por aí afora, até chegar ao dia de hoje, né? Mas nós olhar para um ciclo mais pequeno, começou nos anos 70, porque os caras invadiram a mente das pessoas com um bocado de coisa nos anos 60 e 70, e depois na transição de 70 para 80, foi quando a grande força de uma cultura pop através da televisão, muito forte mesmo, que já existia, mas começou cada vez a ganhar mais saída, a música e a moda que a televisão estava mostrando cada vez mais a influenciar as pessoas, cada vez mais. Por exemplo, a experiência que eu tenho a esse nível. Em Portugal viveu-se uma suposta ditadura até 1974. Eu nasci em 73. Então eu vivi ali os primeiros anos como se fosse até aos 10, 11 anos de idade, 12 anos de idade. Portugal vivia assim quase numa festa, digamos assim, porque existia esperança. As pessoas tinham vivido a vida toda dentro há 40 anos ou mais, dentro de uma ditadura. A minha mãe e o meu pai nasceram dentro da ditadura, né? E cresceram crianças, jovens dentro disso aí, né? Então havia todo um cuidado e tudo.
quando eu nasço, existe uma esperança de um mundo melhor, uma nova oportunidade, né? E de repente, rapidamente, aquilo começou a desmoronar, aquela esperança, aquele sonho, né, que a geração dos meus pais tinha. E essencialmente aconteceu com a abertura das fronteiras, com a entrada das forças culturais e da droga. Essencialmente com isso. Hoje já se ramificou essas problemáticas, já se ramificou para outras problemáticas, como o excesso de migração ilegal e a baixa taxa de natalidade entre a população portuguesa. Né? E neste diagrama utilizei uma frase, como não podia deixar de utilizar na altura, o João Bataille tinha criado esta frase havia pouco tempo: não seja um aceitacionista. E esta frase aqui é muito boa, né? Porque na altura andavam a dizer que o povo era negacionista, de negação, e então a resposta é não seja um aceitacionista. Né? Pergunte, não tenha medo de buscar respostas e pensar pela própria cabeça. Então esta apresentação aqui, e aí? Não sai? Sai. Os micros estão em aberto. Quem quiser participar, compartilhar percepções, fazer perguntas, dizer o que pensa, isso é tudo bem-vindo. Só Desculpa, Kiri, deixa-me só acrescentar aqui uma coisa, porque eu vou publicar este vídeo no YouTube. Só dizer que tudo o que foi falado aqui, que eu falei até aqui, está tudo comprovado no meu trabalho, no blog, essencialmente, onde tem os links para instituições, fontes primárias e documentos oficiais que comprovam toda esta lógica que eu apresentei aqui. Certo? Ok, Kiri, bem-vindo. Ei, Daniel, boa noite. Queria mandar meus cumprimentos aí, irmão, para você, para todo mundo do grupo. Pedir desculpa pela minha ausência aí, que eu fiquei fora bastante tempo, né, de participar. Mas estava até com medo de você me tirar do grupo, mas que bom que você não tirou. E estou voltando aí devagarinho. Hoje eu já postei um texto seu lá no meu Facebook. Quem puder aí compartilhar para ajudar a disseminar a ideia do Daniel, né? Que é muito importante, pessoal. Porque o pior cego, aliás, as pessoas estão achando que estão despertas hoje em dia. Tem muita gente falando disso, mas na verdade elas estão sendo servindo, né, a outros interesses aí sem saber, né? Muitas das vezes aí não é uma questão de deixou de ser cega, né? Na verdade, ela continua cega achando que está enxergando e colocaram uma pintura da realidade lá totalmente artificial, né? Uma percepção. Tá bom, Daniel? Grande abraço aí, irmão. Grato, Kiri, pelas palavras boas. Olá, boa noite. Uma pergunta: se daria para mesclar nesses 4 cenários de ataque à população essa gigante guerra psicológica que eles fazem provocando medo, né, na população, as mentiras que a mídia conta, as informações distorcidas, a ocultação da verdadeira história nossa? Tudo isso daria para mesclar ou seria uma quinta, talvez, um quinto cenário, ou realmente ela está embutida em todas elas? É uma questão. Obrigada. Isso foi muito bom, Lenice. Bom, eu já vi um bocado de lugares onde colocar isso aqui neste diagrama. Eu já vi até criar mais uma coluna vermelha, né? Porque as duas falácias base justificam os 4 cenários de ataque à população. Só que as duas falácias base
precisam, como é que elas chegam? Pois é, gente, isso é muito interessante, ainda vou ter que pensar nisso aí, mas isso é muito legal, porque é mais uma, existe toda essa manipulação mental, né? Esse controle mental, que sim, está nestas 3 colunas, mas ele é algo que está, precisa ser destacado. Como destacar, né? Eu já estou olhando aqui, já estou vendo assim, eu não sei se todos estão vendo o meu mouse, já estou vendo aqui onde tem a logomarca do canal Daniel Simões, lá por trás, em marca d'água, né? Eu já estou vendo tipo uma coisa redonda, talvez aqui por cima, uma esfera que saia aqui, a imagem tem que ser maior, né? E que tenha essa informação, que tudo isto está dentro de todo um processo de manipulação mental, de controle, de engenharia mental, né? Engenharia social, aliás, que utiliza um bocado de coisas. Temos que pensar, isso aí é uma ideia muito boa, Lenice. Nós vamos acrescentando coisas e vamos cada vez ampliando mais a nossa compreensão e a percepção, né? É uma engenharia social, um controle mental, uma manipulação da percepção. Eu vou aí examinar aí para colar isso aqui. Muito legal. Grato, Lenice. Hoje eu escrevi uma coisa no Telegram que é bom até trazer aqui. Deixa eu ver aqui. Que eu vou procurar exatamente as palavras que utilizei. Onde é que foi? Aqui está o chat. Não, foi neste. Sim, foi no info. Aqui. Ou não? Não, não foi não. Não foi aqui. Foi no grupo do chat aqui. Isto é uma confusão porque uma página, um canal de Telegram, ele precisa, para receber comentários nas postagens, precisa de um grupo de base, de alojamento dos comentários. Aí eu tenho outro grupo, né? Aí o povo entrava e eu tirava o povo, porque este não é o grupo do canal, né? Aí chegou uma hora e disse, não, eu não vou tirar ninguém, deixa o povo entrar e pronto, olha. E aí está virando um outro espaço, né? Aqui eu falei assim, eu vou copiar o texto e vou trazer aqui para o Word, que é para eu conseguir todo mundo ler. Ixi, vai estar grande. Gigante. Então, deixa-me aqui ajeitar que é o toque que quer deixar a coisa bem apresentada para a gente poder não se preocupar com o visual, mas com o que está escrito. Bom, então, arquétipo do Salvador. Como é que é possível tudo isto que está aqui, né? Como é que é possível colocar isto tudo aqui em prática e essencialmente os elementos da história são sempre os mesmos. Certo? Arquétipo do Salvador. E este, para existir, precisa da vítima. Eu estava respondendo a uma pessoa, até foi a Ângela, acho eu, deixa eu ver aqui, foi, que ela estava falando que o mundo precisa de alguém que finge bater, finge proteger. São os arquétipos, né? Aí eu comecei, arquétipo do Salvador. E este, para existir, precisa da vítima, do bode expiatório e da história entre eles. Tudo arquétipos. Destaco que todos os aspectos políticos e ideológicos, talvez salvo alguma rara exceção, possuem a mesmíssima forma arquetípica. Ou seja, a história é a mesma. Conhecendo esta fórmula, quem tem dinheiro e poder consegue facilmente criar histórias a nível regional, nacional e mundial, encaminhando quem com tais histórias se identifica a perceber a realidade e a realizar escolhas em sua vida de acordo com os desejos de quem cria e encena as histórias. Então, existem, para quem não sabe o que é um arquétipo, nós ouvimos, o arquétipo, sim, é um leão, o sol, mas o que é um arquétipo, né? Um arquétipo é um símbolo que representa algo, né?
esse símbolo tem várias características. Por exemplo, o Sol. O Sol representa a luz, o calor, o verão, a alegria, a força, a saúde, representa um bocado de coisas, né? Mas, por exemplo, nós não podemos dizer que o calor é um arquétipo, certo? O calor tem origem em alguma coisa. E então nós colocamos o Sol como um arquétipo, né? Que simboliza aquilo ali. Depende de onde é que nós estamos colocando o símbolo, quer dizer alguma coisa diferente, né? E estes arquétipos também, a vítima, o bode expiatório e a história. A história não, mas a vítima e o bode expiatório são arquétipos. Porque a vítima pode ter várias características, mas a vítima não é característica de uma outra coisa. Não é? O bode expiatório é a mesma coisa. O bode expiatório é o cara que é o culpado, a coisa, a instituição, o evento, que vai ser culpado por alguma coisa. Né? E então, ele já tem a sua natureza de personagem nisso aí, nessa história, né? Ele não tem várias características, pode ter várias características, mas ele não é característica de algo. Ele é o personagem em si nesta história, né? E aí existem vários arquétipos. Acho que não tem fim a arquétipos. Tem tantos arquétipos quanto coisas. Porque nós podemos até de uma pedra fazer um arquétipo, certo? Uma flor, tudo pode ser servido de arquétipo, depende. Os emojis, por exemplo, que surgem no WhatsApp e no Telegram, nada mais são do que arquétipos, querem significar ali alguma coisa, né? Só que são aqueles básicos mesmo, né? E isto dentro do que a Lenice agora trouxe. Bom, meus amigos, não havendo mais participações, eu vou dar por concluído este estudo. É legal, mais uma vez nós conseguimos fazer um estudo curtinho, não que grande não seja bom, mas sintetizamos este estudo aqui, ele junta-se aos estudos que temos vindo a fazer dentro desta linha Estudo de Si, que é algo assim que muito interessante. Para mim está sendo muito interessante a dimensão da coisa, a quantidade de coisas que estão sendo acrescentadas, né, que nós trazemos. É sempre a mesma coisa, mas nós vamos olhando de ângulos diferentes, ganhando percepções diferentes cada vez mais, essencialmente do quê? De o que somos. Essencialmente é isso. Para nós conseguirmos chegar no que somos, verdadeiramente, não só em questões espirituais, mas entender a questão social, a questão humana, biológica, natural, essencialmente, e para isso nós precisamos não só entender como é que a realidade funciona, em termos da natureza, a realidade natural, mas entender também como é que funciona a realidade humana, como é que ela está organizada institucionalmente e tudo, e como é que ela funciona nas sociedades e na mente das pessoas e no corpo das pessoas. Não é? Nós temos vindo a fazer estudos que eu sinto, para mim, estão sendo benéficos estar a trazer isto aqui. E só tenho a agradecer a vossa participação, a vossa motivação e vamos em frente, com muita saúde e bebam água. Lembrem-se. Até a próxima.